Pensem só nas ideias que movem o nosso mundo hoje. Gestão, tecnologia, finanças. Agora, e se a raiz disso tudo não estivesse em softwares supermodernos, mas na argila? É isso mesmo. Hoje a gente vai desvendar a jornada incrível da contabilidade. Uma ferramenta que não apenas registrou o passado, mas literalmente ajudou a construir os maiores impérios da antiguidade. Bom, vamos mergulhar nisso. Mas antes, tem uma pergunta que é a chave de tudo. Imaginem ter que gerenciar exércitos, colheitas, impostos, tudo numa escala gigantesca. A memória humana simplesmente não dá conta, né? Então, como é que se organiza uma civilização inteira? A resposta, por mais incrível que pareça, está na contabilidade. Isso nos leva a um conceito central, o período racional mnemônico. Parece um nome complicado, mas a ideia por trás é revolucionária. A contabilidade não nasceu só para cobrar imposto, não. Ela nasceu como uma tecnologia para racionalizar a memória. Pensa nisso, um cérebro externo, confiável, para registrar, controlar e, o mais importante de tudo, lembrar das coisas. Nossa jornada começa exatamente aqui, no chamado berço da civilização, lá entre os rios Tigre e Eufrates. Na Mesopotâmia, o desafio de gerenciar as primeiras cidades, as primeiras grandes colheitas, forçou uma inovação que, olha, mudaria tudo: a invenção do registro contábil. E o processo foi genial de tão simples. Tudo começou com umas fichinhas de barro, sabe? Cada uma representava alguma coisa. Uma ovelha, um saco de grãos. Para fechar o negócio, essas fichas eram colocadas dentro de um envelope, também de argila, e lacradas. Com o tempo, eles perceberam que era bem mais fácil só imprimir o formato da ficha do lado de fora do envelope. E daí, para abandonar as fichas e escrever direto nas placas de argila, foi um pulo. Depois, era só juntar essas plaquinhas menores e resumir tudo em placas maiores. Pronto, estava ali a sementinha do que a gente conhece hoje como livro diário. E essa imagem aqui ilustra esse salto perfeitamente. Isso é uma placa de Uruk, um dos artefatos contábeis mais antigos que existem. Isso não é só escrita, é informação estruturada. Dá para ver ali quantidades de cereais, cabeças de gado. É a gestão da riqueza se tornando visível e principalmente permanente. E não vão pensar que era algo primitivo, viu? Os sumérios já tinham um sistema bem sofisticado, com ferramentas que a gente usa até hoje. Faturas, recibos e a obrigação de ter contratos por escrito. Isso mostra uma organização comercial e jurídica impressionante, milênios antes do que a maioria das pessoas imagina. Aí a gente avança no tempo e chega na Babilônia, que se tornou um centro comercial gigantesco. Eles não só herdaram o que os sumérios faziam, mas foram além. Eles refinaram o sistema, criando instrumentos comerciais muito mais avançados. A gente está falando de ordens de pagamento, fianças, parcerias comerciais e até orçamentos públicos, com previsão de receitas e despesas. A contabilidade estava deixando de ser só um registro para virar uma ferramenta de gestão financeira de verdade. Agora, dos centros comerciais da Babilônia, nossa história dá um salto fascinante. A gente vai para a Grécia, onde a pergunta mudou de como a gente registra para por que a gente registra. Foi aqui que a contabilidade deixou de ser só prática para ganhar uma base teórica. Um salto filosófico que mudou o jogo completamente. E o que causou essa mudança toda? A política. Com o nascimento da democracia em Atenas, surgiu uma demanda totalmente nova: a prestação de contas. Filósofos como Sócrates já questionavam os governantes, queriam que eles justificassem suas ações. Afinal, se o governo é do povo, o povo tem que saber para onde está indo o dinheiro. A transparência virou uma necessidade, e a contabilidade era o caminho para chegar lá. E é aqui que entra um dos maiores pensadores da história, Aristóteles. Ele foi herdeiro do pensamento de Sócrates e aluno de Platão. Ele não era contador, claro, mas a filosofia dele sobre lógica, sobre método, sobre observar o mundo real, tudo isso deu o alicerce intelectual que faltava. Ele deu para a contabilidade as ferramentas para ela evoluir de uma simples técnica para uma ciência de verdade. O mais incrível é ver a aplicação direta disso. Parece uma viagem, né? Mas olhem só como as ideias abstratas do Aristóteles viraram o fundamento da prática contábil. A lógica e o empirismo dele se tornaram a base para analisar os fatos patrimoniais. O conceito de substância que ele herdou do Platão ajuda a gente a definir a essência de um bem ou de uma obrigação. A ética dele nos deu a noção de prudência na gestão. E o sistema de categorias? Bom, isso é literalmente a origem da nossa classificação de ativos e passivos. Foi aqui que o simples registro virou análise. E quem foi que espalhou essas ideias pelo mundo? O aluno mais famoso de Aristóteles, Alexandre o Grande. Com as conquistas dele, ele não espalhou só o poder militar, mas também a cultura grega, num processo que ficou conhecido como helenismo.
Essa fusão cultural levou a lógica e a filosofia gregas para todos os cantos do mundo da época, preparando o terreno para o próximo grande império. E isso nos leva direto para Roma. Se os gregos deram o cérebro, pode-se dizer que os romanos deram os músculos. Eles eram mestres da organização, da sistematização. Pegaram as ideias gregas e aplicaram numa escala nunca antes vista, para conseguir gerenciar um império gigantesco deles. Então, o pulo do gato é este aqui. A evolução é impressionante. A gente saiu de contar sacos de grãos em plaquinhas de argila na Mesopotâmia para gerenciar as finanças de um império inteiro com um sistema complexo, analítico, de livros contáveis. A escala, a sofisticação é outro nível. E aqui a gente vê o sistema romano em ação. Eles tinham livros especializados para absolutamente tudo. O Adversária era tipo o rascunho diário, o avô do nosso livro diário. O Codex Accept et Expense controlava o caixa. E tinha livros para propriedades, para rebanhos, até para a produção de vinho e azeite. Isso não era só registro, era contabilidade analítica. Uma verdadeira máquina de controle feita para gerenciar um império. Mas talvez a maior de todas as inovações romanas tenha sido a criação de uma contabilidade pública centralizada. Eles criaram a figura do contador-geral do Estado, alguém responsável por supervisionar todas as finanças do império. Essa foi uma ferramenta de administração essencial que permitiu que Roma gerenciasse sua riqueza e seu poder por séculos a fio. Quando a gente olha para trás, dá para ver uma linha de evolução muito clara. O que começou com uma solução simples para a memória humana, que é frágil, se tornou a linguagem dos negócios e o principal mecanismo de controle dos grandes impérios. Então, vamos recapitular essa jornada de 4.000 anos. Começou lá com os registros em argila da Suméria, evoluiu com os instrumentos financeiros da Babilônia, ganhou uma base filosófica sólida na Grécia e foi totalmente sistematizada por Roma para gerenciar um império. Cada civilização construiu em cima da anterior, deixando um legado que, no fundo, a gente usa até hoje. E isso nos deixa com uma última reflexão. Essa ferramenta, tão antiga, registrou o passado e organizou o presente de civilizações inteiras. A pergunta que fica agora é: num mundo de dados digitais, de inteligência artificial, de economias globais, como é que essa disciplina milenar vai continuar evoluindo para definir o nosso futuro?